Olá, muito bom dia. Mais uma aula aqui novamente. Hoje nós vamos retratar mais um quadro aí dessas permanências e rupturas do negro na sociedade brasileira, né? E hoje nós vamos falar sobre algo muito específico e que nós podemos sentir na pele ainda atualmente. Aliás, muitas das questões tratadas aqui culminam, né, e carregam aí essas consequências até hoje, mas essa questão, né, da qual nós vamos retratar hoje, que seria então aí as construções e as primeiras habitações dentro das comunidades periféricas, né, as conhecidas e chamadas como favelas, né, como que se desenvolveu, como que foi esse progresso, né, e como que hoje o Estado ainda se aparelha desses locais como um âmbito de extermínio da população negra, né? Como um ambiente aí, né, que é utilizado para a exterminação da população negra. As favelas, elas não surgem do nada, né? Na verdade, tem um progresso ali, um progresso que é auxiliado pela mão do Estado também para que isso aconteça, né? E a gente vai destrinchar esse assunto ao longo da nossa aula de hoje, tá bom? Bom, como eu comentei, as favelas, elas não surgem, né, de uma hora para outra, né? Tem aí um processo, né? E antes dos primeiros registros aí dessas habitações ou dessas comunidades que são conhecidas como favelas ou como comunidades, hoje como nós chamamos, né? Periferia, comunidade, existiram então outros tipos de moradias, né, que antecedem aí esse processo da construção das favelas, né. Esses tipos de moradias, elas foram sendo substituídas pelas periferias depois ao longo do tempo, né, com o processo em que a cidade vai passando, né, e essas habitações, né, essa construção de periferia, ela se dá especialmente em duas cidades, que é a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro, né, que foram as duas cidades que mais tiveram um desempenho, né, na industrialização regional, né, culminando aí num vasto mercado de trabalho e também em uma grande procura para ocupá-los, né, causando então, por exemplo, o êxodo rural e o crescimento populacional nessas cidades, que precisaram então se adaptar para receber essas populações, né. Durante o século XX a gente tem aí um massivo crescimento populacional nessas duas cidades, que é em São Paulo e no Rio de Janeiro, e de acordo com os mecanismos utilizados pelo Estado, né, a gente percebe que essas populações, elas vão se desenvolvendo de maneiras diferentes, como por exemplo, a gente teve um grande crescimento de imigrantes europeus no final do século XIX e também no século XX, né, com a Primeira Guerra também vieram bastante imigrantes. Então, esses imigrantes a gente consegue enxergar que na historiografia eles vão ali se habitando nas regiões centrais conforme a industrialização vai ocorrendo, né? E os habitantes os habitantes dos grupos negros, né, eles vão ocupando aí sempre os espaços mais precários, justamente pela falta de oportunidade, pela diferenciação e pela desigualdade racial que acontecia e era muito discrepante no período, né? Então nós vamos focar aí nessas duas cidades, que é a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro, que desenvolveu as maiores periferias, né, em grande escala, em larga escala, né? Então, como eu havia comentado, o período aí da segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX, ela é marcada por diversas mudanças na sociedade, né, sendo econômica, social, política
e cultural, né? A gente tem aí nessa transição que ressaltar que houve a substituição da mão de obra escravizada, né, pela mão de obra dos imigrantes europeus, né? E tivemos também com a declaração, né, da República e pós-abolição, o trabalho assalariado colocado em pauta, né? Então, nós não temos mais mão de obra escravizada, teoricamente, legalmente não temos mais, mas a partir de então, seriam trabalhos assalariados, né? E essa ruptura que acontece na sociedade nesse período, ela acaba distinguindo e colocando uma nova definição, né, de categorias sociais aí, né, sendo então a substituição de elites no poder com a queda do Império e a proclamação da República, né? Então a gente deixa de ter aquele contexto e aquela estrutura imperialista, né? E passa a ter um contexto um pouco mais moderno, mas que coloca aí pra gente novas classes sociais, coloca aí pra gente uma nova organização social que estava acontecendo na sociedade, junto aí com a modernização também a partir do século XX, tá? Então, à medida que aumentava essa aglomeração na cidade, com essa industrialização, com o crescimento aí nas primeiras décadas do século XX, à medida que ia aumentando as habitações nas cidades, ia aumentando também as condições higiênicas dessas habitações, né? Na verdade, iam reduzindo, né, as condições higiênicas, eles acabavam vivendo cada vez mais em situações mais precárias, né? E as condições e as salubridades iam se agravando, né? Por exemplo, iam surgindo epidemias de cólera, varíola e febre amarela que acabavam atingindo a cidade num todo, né? Elas eram detectadas aí dentro dessas habitações coletivas, né, que foi muito conhecida aí no final do século XIX e no início do século XX como os cortiços, né, e então dentro desses locais iam se manifestando esses tipos de epidemias, doenças que acabavam se estendendo aí para a cidade, né. Então essas habitações coletivas, elas passaram a ser consideradas como uma causa de insalubridade e por esse motivo acabaram sendo condenadas a desaparecer, né? Mas também é necessário ressaltar que além da falta de higiene, né, os cortiços eles eram mal vistos também pela população que os habitavam, né? Que eram em sua maioria ex-escravizados, né, uma população negra ou uma população pobre, né, que acabavam integrando aí esse quadro, né, e até mesmo a gente encontrava imigrantes também europeus em alguns cortiços, né, são encontrados imigrantes também que acabam não tendo condições aí de arcar com aluguéis nesse período, até porque a cidade ela não tinha uma urbanização muito extensa, né? Tudo era muito localizado no centro, as coisas elas se relacionavam ali de uma forma muito próxima e a cidade não tinha ainda se expandido urbanisticamente, né? Então, eles tinham que residir ali próximo dos seus empregos, próximos dos seus trabalhos, onde eles conseguiam, né, a sua fonte de renda. Então, eles acabavam se amultuando ali, sempre perto ao centro, né? Ficava todo mundo muito junto ali enfim, encontrava-se ali dentro desse ambiente dos cortiços, né, diversos tipos de pessoas, mas geralmente essas pessoas elas eram negras ou grupos realmente pobres que precisavam estar ali, morando e residindo próximo ao seu emprego, mas que não tinham condições de arcar com os altos custos de aluguéis que eram cobrados no período ali
desse processo de industrialização, né? Mas, muito mais do que a falta de higiene por questão de pobreza da população, né, por questão de integrantes que habitavam ali esse local, a gente também tem que observar que nesse período a mão do Estado não fez nada para que essas populações elas pudessem habitar legalmente um local higienizado, né? Com a modernização da cidade, é óbvio que o Estado se preocupou em trabalhar nessa higienização do centro, né? Em trabalhar melhor aí essa modernização da cidade. Entretanto, esses locais, como por exemplo os cortiços, justamente por serem mal vistos pelos integrantes que estavam ali dentro mesmo, né? Por eles quererem que os cortiços saíssem ali das zonas centrais das cidades, eles eram deixados, né? À margem, né, dessa miséria. Então eles não passavam por planos de estruturas e projetos que pudessem tá levando, né, uma higienização melhor, uma qualidade melhor ali para aquele ambiente, né? O Estado se ausentava desse compromisso justamente pelo fato para poderem dar mais motivo para que esses cortiços fossem extintos ali daquelas regiões centrais, tá? Bom, assim como já citado, né, em outras aulas, nós comentamos que a ruptura da abolição em 1888 acaba gerando aí, então, uma criação, né, de mecanismos. Na verdade, esses mecanismos eles eram até já difundidos na população anteriormente à abolição, né? Porque o Estado ele já tinha noção que o mercado escravista, né, essa organização horrorosa que eles criaram, mercantil, né, de corpos negros, uma hora viria a acabar, justamente com a pressão internacional que ocorria, né, para que isso se encerrasse logo aqui no Brasil. Então essas medidas, elas já foram sendo impostas nas sociedades antes mesmo da abolição, né, que seria então já a imensa atração que eles colocavam para que os imigrantes viessem, né, para o Brasil, para poder substituir então a mão de obra escrava pela mão de obra dos imigrantes europeus, já com a tese do embranquecimento também sendo colocada em pauta, né, com toda a estigmatização dos corpos negros, né. Então, muitas atitudes, né, a partir da liberdade desses povos estavam integralmente relacionadas com a exclusão da população negra na sociedade, né, para que então um dia esses povos deixassem de existir. Assim, eles também agiam com os cortiços, né. A intenção era realmente exterminar esse tipo de arquitetura, né, na cidade, principalmente ali na região central de ambas as cidades, tanto São Paulo quanto Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro também se concentrava ali próximo à região central, em São Paulo também veio para a região central, né, essas arquiteturas estavam ali postas aos locais de trabalhos, né, que essas pessoas ocupavam, né. Então, a falta de saneamento básico nesses locais, ela fazia parte desse projeto, então, de exclusão, né, tanto da população negra quanto aí também da população pobre, principalmente de imigrantes pobres que vinham, né, num período de industrialização, imigrantes que vêm também do próprio país, de outros estados brasileiros, né, e os cortiços, né, eles foram estigmatizados como tantos outros elementos que estão presentes na vida dos afro-brasileiros, né. A estigmatização em volta dos corpos negros, ela envolve tudo que é da cultura, né, e tudo que é colocado ali como um auxílio, né, como pertinentes a essa classe, né.
Nós vimos que a capoeira foi muito estigmatizada, né? A crença dos africanos foi muito estigmatizada, né? E agora os locais onde os negros habitavam, né? Que eram esses locais mais insalubres mesmo, eles também foram estigmatizados, né? Então tudo que circunda ali, né? Essa população é muito estigmatizado com o intuito de exterminar mesmo essa população e a cultura, né? E a cultura e as características que essa população introduz na sociedade brasileira, tá? Então, nós temos várias posturas, né, municipais restringiam, né, progressivamente a presença das habitações coletivas, né, ali na região central, ampliando a zona de proibição dos cortiços. Então, nós temos o apoio das legislações que colocam como proibição mesmo, né, que esses cortiços existissem, né. Os cortiços, eles eram fechados e multados pelos serviços de higiene, né, que impunham aos seus proprietários, aos seus donos, né, a obrigação de realizar uns melhoramentos de caráter sanitário para reabrir o estabelecimento. Entretanto, eram proibidos de realizar essas obras pelo órgão municipal de licenciamento de construções. Ou seja, eles eram proibidos de existir e eram aconselhados a que ocorresse, né, então uma reforma aí de saneamento básico, mas os donos, eles também eram impedidos que essas reformas fossem realizadas, porque o Estado estava ali mesmo deixando esses donos e esses proprietários num beco sem saída para que esses cortiços, eles deixassem de existir, né? Então a legislação, ela torna-se um dos instrumentos mais eficazes para que esses tipos de determinações fossem colocadas na sociedade, né? E que essa restrição se tornasse permanente ali e os cortiços, eles fossem aos poucos deixando de existir, tá? Então a gente percebe que nós temos mesmo essa questão da mão do Estado colocar como responsável então nós temos aí essa questão da mão do Estado se ausentar na urbanização da cidade, de auxiliar no saneamento básico desses locais, né? Além de ela se ausentar, ela impõe o fechamento desses locais, né? E usando, né, como justificativa a falta de saneamento básico. Mas se esses locais, eles buscassem uma melhoria nas condições, né, da sua estrutura, eles também eram impedidos de poder realizar esses tipos de reformas, né? Ou seja, eles não podiam realmente fazer nada, eles eram multados e iam sendo cada vez mais estigmatizados pela sociedade e deixando de existir aos poucos, né? Então, nós temos, após a Revolução Industrial, o afastamento dos espaços da moradia, do espaço de trabalho, que acaba se tornando crescente, né? Se os cortiços acabavam fornecendo essa aproximação ao local de trabalho, com a urbanização, né, após a Revolução Industrial, com a urbanização da cidade, eles acabam aumentando o afastamento, né, dessa questão de moradia e trabalho, né? Então as pessoas, elas passam a habitar locais mais afastados dos centros urbanos, né, por conta da mobilização que na cidade acaba avançando, né, com, por exemplo, transporte público, né, para poder fazer com que essa mobilização ocorra de maneira mais eficiente, né, para que esses trabalhadores possam ocupar outros locais que não sejam as áreas centrais, até mesmo porque as áreas centrais, elas continham, por exemplo, aluguéis exorbitantes para essas populações estarem pagando. Então, nós temos aí
um período que, durante a escravização, a moradia dos trabalhadores, né, se detinha ali, né, na senzala. Bom, então nós temos aí uma evolução, né, dessa relação trabalho e moradia, né? Durante o período de escravização, essa moradia ela estava posta para os trabalhadores, né, ou seja, para os escravizados nas senzalas, né? E no período da transição, né, da pós-abolição, né, e no início da industrialização no país, principalmente nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, que tiveram um progresso muito mais rápido referente a esses mecanismos, né? Durante essa transição surgem então os dormitórios de trabalhadores, que podiam ser de grupos, quartos ou até mesmo casinhas, né, com estalagens ou grandes casas coletivas, né, podendo também ser barracões que abrigavam trabalhadores, né, ou ex-escravos que ficavam ali próximo do seu local de trabalho, né. E nessa transição também surgem as pensões, né? Ali no início do século XX, nós temos a oferta de quartos de aluguel em residências particulares, por exemplo, né? Eles abrigavam não só trabalhadores pobres, mas de distintas faixas de renda. Aí dependia também de como que esse pensionato se relacionava, né? Com qual que era o público-alvo dessas pensões, né? Mas durante essa transição tem também esse pensionato como um meio de manter o trabalhador próximo ao seu local de trabalho. Nós temos então um processo lento e gradual que vai acontecendo durante essa transição, né? Que vem aí, né, com a República, que vem aí com a modernização da cidade, que vem com a industrialização, né, e vem com um projeto urbanístico novo, e aí é um processo de transição um pouco mais lento, um pouco mais gradual, que vai acontecendo de distintas maneiras, né, primeiro com os cortiços, depois eles acabam criando alguns galpões para trabalhadores para morarem ali próximo, né, não era algo incomum que trabalhadores morassem, né, muitas vezes até no trabalho, quartos que eram colocados ali próximos ao local de trabalho mesmo, para que essa relação de trabalho e moradia estivesse muito próxima, justamente também por conta do que nós já comentamos, que seria a mobilização da cidade, que não existia ainda no período, que estava se iniciando com a modernização da cidade, tá? Bom, a versão mais difundida que nós temos aí então sobre o início, né, que fala sobre as primeiras construções aí nesses morros denominados de favela, seria então um período que remete então à Guerra de Canudos, né, que traz aí a memória, né, desses combatentes do exército que foram para a Guerra de Canudos e foram prometidos a eles, né, que se eles voltassem da guerra, se eles conseguissem derrotar Canudos, eles voltariam e teriam suas residências, eles teriam suas residências garantidas pelo Estado, né? Então, a favela do Morro da Providência teria sido formada, então, pelos soldados que retornaram do sertão baiano em 1897, né? Esses ex-combatentes, eles ficaram ali acampados na região do Morro da Providência, aguardando a definição sobre a sua situação no exército, né? Esperando, né, que essas residências elas fossem garantidas mesmo pelo Estado. Entretanto, eles não tiveram
essa residência garantida, né? O Estado não cumpriu ali com a sua obrigação e eles permaneceram à espera, estabelecendo em casebres precários, construídos ali nas encostas do morro. É de se supor também que já houvessem barracos, né, nesse local, surgidos depois da demolição do cortiço Cabeça de Porco, que era um cortiço muito famoso ali do Rio de Janeiro, que se situava justamente em um dos acessos ali do Morro da Providência, né? No final do século XIX, nós temos aí os registros da presença das favelas que indicam a ocupação dos morros mais próximos da região central do Rio de Janeiro, né? Na primeira década do século XX já haviam notícias, então, sobre os grupos desses barracões ou casebres que estavam sendo construídos ali nesses morros que eram mais próximos da região central, né? A partir daí as comunidades elas foram se desenvolvendo e com a crescente industrialização durante o século XX cresce também a popularização desses territórios que vão se expandindo cada vez mais para espaços cada vez mais distantes também, né? Especialmente porque, como já citado, esse período do século XX com a industrialização, a urbanização da cidade também começa a se transformar e começa a se expandir, né? E a mobilidade oferece, então, a oportunidade dessas comunidades passarem a se desenvolver cada vez mais afastada da região central, né? Apesar, então, desses progressos industriais que ambas as cidades sofrem, tanto a cidade de São Paulo quanto a cidade do Rio de Janeiro, esses projetos de transformações urbanas não incluíam os coletivos pobres, né, que continuaram a sendo estigmatizados e excluídos da sociedade durante todo o século XX. E que ainda hoje nós percebemos o impacto dessas ações do Estado nas comunidades, e especialmente na cidade do Rio de Janeiro, onde se desenvolveram problemáticas sociais extremamente graves, que incluem as populações das favelas, né? Então nós temos aí um processo de habitação gradual, né, até as favelas elas serem mesmo instituídas e cada vez mais habitadas por essas populações, principalmente com o êxodo rural que acontece no século XX, com a industrialização dessas duas cidades, né, e as pessoas vão através de procura por empregos, eles se mudam, né, então vem e acaba causando uma crescente população, né, e sendo necessário ter espaços para onde essas populações tenham onde habitar e necessariamente por serem populações pobres acabavam se habitando nos locais mais precários. Conforme o tempo ia passando, mais longe, mais afastado da região central, esses locais eram instituídos, né? E durante esse período do século XX, o Estado ainda se manteve ausente da organização desses locais, né? Como, por exemplo, eles viviam realmente em precariedades de saneamento básico, né? Demorou muito para chegar, então, uma energia elétrica, um saneamento básico para essas comunidades, porque o Estado realmente não garantia, né, para eles todo esse aparato, né? Foi realmente o último lugar da cidade que eles quiseram realmente restaurar, né? E inclusive muitos lugares ainda hoje, muitas comunidades ainda hoje sofrem com esses tipos de precariedades, porque o Estado não vai até eles, né? E na questão do Rio de Janeiro, que se acentua mais gravemente, né, nas comunidades estão inclusas a maior população de negros do Brasil, né? Nós conseguimos observar que ambas as cidades, tanto São Paulo quanto Rio de Janeiro, a população negra ela se localiza nas regiões periféricas e as operações policiais mais graves que acontecem hoje em dia são nesses locais. Apesar dos grandes donos do poder, de toda essa relação que seria então aí do tráfico, né, que é o que as operações policiais buscam acabar, né, que seria com o tráfico de drogas,
elas acabam indo para as periferias e pegando a população que menos está envolvida com todo esse poder, né? Eles pegam as pessoas que estão envolvidas ali com transporte, né? Desses entorpecentes ilegais, né? Ela não tá na fabricação, ou ela não tá na organização, né, desses narcotráficos, desses entorpecentes, né? Tem alguém por trás maior do que um informante, do que uma pessoa que está ali vendendo, né? Do que uma pessoa que está só transportando mesmo, né, para uma outra pessoa, né? Dando acesso para outras pessoas. E é exatamente nesses locais que as operações mais graves e mais aterrorizantes acontecem, né? E hoje nós podemos observar que o Estado ainda continua com seus sistemas de extinção da população negra, né? Nesses locais. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos crianças que morrem de balas perdidas nessas operações. Nós tivemos uma das operações mais sangrentas, né, que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro recentemente, que foi na comunidade do Jacarezinho. Foram 27 pessoas mortas, né, e enfim, nós vemos realmente que o Estado continua se aparelhando em cima de todos esses mecanismos para a extinção dessa população. O Estado ele não entra com uma providência de estrutura e de apoio para que essas populações consigam sair da miséria, né? Ele não entra com uma providência de suporte, ele entra com uma providência de exterminação. E é extremamente necessário que a gente pense essa construção de comunidade e essa construção da ausência do Estado até hoje, e como o Estado entra dentro dessas comunidades, como ele prefere agir dentro dessas comunidades, né? As políticas públicas não estão voltadas para o suporte, para o apoio desses locais mais marginalizados, né? Eles estão mais preocupados com uma segurança pública, estereotipando cada vez mais esses locais, né? Nós não vemos, por exemplo, na mídia, uma coisa... por exemplo, nós não vemos na mídia sendo retratado a população negra de uma forma diferente da qual já foi retratada há muito tempo atrás, né? Nós vemos na mídia ela sendo novamente estereotipada, marginalizada, colocando aí então a comunidade e as periferias como uma ameaça para a população, né? Sendo que lá dentro tem história, tem cultura, tem solidariedade, tem uma população ali grande, né? Que são grandes pessoas, são grandes populações que habitam esses locais. Então nós temos que repensar toda essa estrutura, temos que repensar como que o Estado age e como que é essa concepção de comunidade e de periferia, né? E de como que nós devemos criar um pensamento crítico quanto ao Estado e quanto a essas regiões marginalizadas, tá? Então, com base nos nossos estudos de hoje, nós vamos também para uma questão modelo Enem, preparada aqui, né? Para a gente poder analisar também e refletir um pouco sobre o que a gente falou, né? Então, vamos lá. A favela ela é vista como um local sem ordem, criminalizada, alvo das operações mais agressivas e tido como um ambiente de má habitação. De acordo, então, com nossos estudos, né, com o nosso conteúdo estudado hoje, analise as afirmativas apresentadas e assinale a alternativa incorreta, tá? O estigma apontado acima, ele é responsável, 1. Por séculos de escravização e pela continuidade da violação de corpos negros. 2. Pelos mecanismos criados para a exclusão do negro na sociedade. 3. Pela ausência do Estado na reintegração dos afro-brasileiros que ficaram à margem da miséria.
4. Pelo contínuo estereótipo imposto ao coletivo negro, que em sua maioria está inserido nesse ambiente habitacional. E 5. Pela má urbanização desses locais que causam uma má visão estética, não condizente com a modernização. Nós temos a alternativa A, que corresponde à alternativa incorreta, sendo a 1 e a 2. A alternativa B, apresentando alternativas incorretas como 3 e 4. A alternativa C, que apresenta o número 5 como alternativa incorreta. A alternativa D, apresentando o número 4 como alternativa incorreta. E a alternativa E, apresentando o número 2 e 5 como incorreta. A alternativa certa, que apresenta um posicionamento incorreto, seria então a alternativa 5, que é pela má urbanização desses locais que causam uma má visão estética que não condizem com a modernização. Apesar da estética das periferias não serem bem vistas mesmo pela elite populacional aí das cidades, ela não é esse o motivo que causa a estigmatização desses grupos, desses coletivos negros, né? Nós temos muito mais coisas por trás que correspondem aí o porquê todo esse estigma, toda essa estereotipação é em cima desses ambientes e dessas habitações, dessas comunidades, né? Não é só simplesmente por uma visão estética da modernidade ou da nossa era contemporânea, né? É necessariamente mesmo por todos os mecanismos do Estado criados, que foram instituídos aí durante um período muito longo, né, da nossa história, e que a gente tem como consequência hoje tudo que é visto, né, nos jornais, na mídia, e que tem que ser repensado, tem que ser retratado, tem que ser criticado e debatido. E tem que ser também cobrado do Estado um novo meio de organização para que isso deixe de ser tão grave, né? Para que esses meios passem a ser cada vez menos desigual, porque a gente tem uma sociedade racialmente muito desigual, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, tenham aprendido um pouquinho. Grande beijo, forte abraço. Até mais!